Se você investe em ações, renda fixa, fundos imobiliários, etc. e não quer perder dinheiro de bobeira, esse vídeo aqui é muito importante para você. Você precisa ficar aqui comigo até o final do vídeo que eu vou te dar um aviso, um recado muito importante. Nas últimas semanas, o presidente Lula, ele vem de certa forma criticando a autonomia do Banco Central. Muita gente está acompanhando isso daí, dando umas alfinetadas ali no Campos Neto, que é o atual presidente do Bacen. Ele se mostra contrário à decisão de manter a taxa Selic no patamar de 13,75% ao ano, que é o patamar atual. E no último fim de semana, o economista e um dos nomes por trás do Plano Real, André Lara Rezende, concordou com Lula sobre a taxa Selic estar muito alta nesse momento. Essa semana o Conselho Monetário Nacional, o CMN, vai se reunir para discutir sobre uma possível revisão para cima das metas, de inflação. A gente tinha isso previsto. E no vídeo de hoje a gente precisa falar um pouco sobre isso. Esse é, sem dúvidas, um assunto muito importante para todos que querem entender melhor o mercado financeiro, o mundo dos investimentos em geral, a relação entre a meta de inflação e a taxa Selic e o impacto que isso pode ter nos nossos investimentos, principalmente no curto e no médio prazo. Muita gente não entende isso muito bem e precisa entender antes de sair investindo e perdendo dinheiro de bobeira. Então, ações, fundos imobiliários, renda fixa, tudo é impactado. E mesmo para quem ainda não investe, é um tema também muito importante isso daqui. Essas questões afetam diretamente a economia do país e muitas vezes os brasileiros ficam sem entender como que funciona a economia, como é que tudo isso se relaciona, quais são os impactos que podem ser gerados nos investimentos, na economia como um todo. A galera não entende muito bem isso daí, acaba tomando decisões erradas. Para você tomar melhores decisões financeiras como um todo, você precisa entender como que esse jogo funciona e já passou da hora de você entender isso de uma vez por todas, beleza? Quem já é de casa, já acompanha o canal, deixa o like na moral. Quem está chegando hoje pela primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Espero que goste do conteúdo. Antes de tudo, já que a gente vai falar aqui de meta de inflação principalmente, a gente precisa lembrar o que é inflação na verdade. Vamos descascar o abacaxi aos poucos aqui. A inflação ela é um fenômeno macroeconômico muito dinâmico, caracterizado por uma elevação do nível geral de preços de forma persistente e apreciável. O que está acontecendo agora é o aumento persistente e generalizado nos preços dos produtos e serviços que a gente consome. Todo mundo percebe isso na pele, sente na pele esse aumento. E essa inflação ela é fruto de uma relação bem antiga, que você com certeza já deve ter ouvido falar, que é a relação entre a oferta de produtos, bens e serviços e a procura, a demanda por esses mesmos produtos, bens e serviços. É a lei da oferta e demanda. Por exemplo, quando a procura por determinados produtos, serviços aumenta muito, mas a oferta não consegue acompanhar esse aumento, ela não consegue entregar isso daí, os ofertantes tendem a aproveitar esse aquecimento do mercado e sobem seus preços para ganhar mais dinheiro, cobram mais caro. Dentre as principais causas da inflação está justamente a inflação de demanda, que é quando a gente tem um excesso de demanda agregada em relação à oferta, que basicamente significa que não tem para todo mundo. Por mais que você tenha dinheiro, você não vai conseguir comprar tudo porque ficou mais caro. A gente tem muita procura por certos produtos sem capacidade produtiva aumentando para acompanhar esse crescimento de demanda, e isso faz o preço subir. E aí que entra o Banco Central com uma das suas principais funções, que é a de ser o responsável pela execução da nossa política monetária, entendeu? A política monetária é justamente o conjunto de instrumentos que a gente usa para o controle da quantidade de moeda em circulação na nossa economia. Basicamente é isso. Então, o Banco Central decide ali o quanto de dinheiro vai poder circular e com isso acaba conseguindo controlar a inflação. Já que a principal causa da inflação é também o excesso de dinheiro em circulação na economia. E o Banco Central é o órgão responsável pela emissão de moeda aqui no Brasil, beleza? Por isso, uma das funções do Banco Central é a de conduzir a política necessária no Brasil com o objetivo de manter a inflação sob controle. Preste atenção nisso que é muito importante. O mais perto, a inflação ela precisa estar sob controle mais perto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. É outro órgão diferente do Banco Central. E é uma possível mudança dessa meta que está causando tanto rebuliço assim no mercado nos últimos dias. Mas antes da gente falar da meta, dessa possível tentativa de mudança da meta,
Pensa num mecânico tentando ajustar um carro, por exemplo. Ele vai precisar se utilizar ali de alguns instrumentos para isso, de algumas ferramentas. O Banco Central também usa alguns instrumentos para conseguir manter a inflação sob controle, para ajustar, entendeu? E o principal instrumento é justamente a taxa Selic, a taxa básica de juros da nossa economia. Então muita gente, mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que a Selic é um instrumento para controle de inflação, acaba se confundindo e não consegue entender como que o Banco Central consegue esse efeito que ele quer por meio de alterações na meta da Selic. E é aí que a gente precisa falar das operações de open market, mercado aberto, que também são menos conhecidas que as alterações na taxa Selic meta. O Banco Central, por meio do Comitê de Política Monetária, o Copom, ele define qual que vai ser a Selic meta, essa taxa Selic que todo mundo conhece. Mas se ele parasse por aí, não ia adiantar muita coisa, não ia mudar muita coisa. É como se a gente fosse comandante de um navio, se nós fôssemos comandantes de algum navio, e a gente dissesse, olha, a velocidade agora vai aumentar. Mas você não faz nada para mudar isso, você não dá nenhuma ordem para ninguém, você não pede para ninguém acelerar mais os propulsores, não faz nada disso, você só fala, eu quero que acelere mais, não acelera. Então depois que a Selic meta ela é definida pelo Banco Central, o Banco Central também atua por meio das operações de open market. O objetivo é fazer com que a Selic efetiva convirja para a Selic meta. Quando a inflação está em alta como agora, nesse caso o Banco Central precisa elevar a taxa Selic meta e em seguida ele consegue fazer com que a Selic efetiva também convirja, suba, convergindo para a meta. E esse objetivo ele consegue fazendo ali, reduzindo a quantidade de moeda em circulação na economia. Então, para tirar dinheiro de circulação, o Banco Central faz o quê? Ele vende títulos públicos para as instituições financeiras, para os dealers, porque com menos dinheiro em circulação, ele enxuga o dinheiro em circulação, a taxa Selic efetiva sobe e caminha para aquela meta que ele estabeleceu. E aí, se a taxa sobe na base, ela também sobe no crédito direto para o consumidor, como consequência, etc. A gente viu recentemente o Banco Central subindo várias vezes consecutivas ali a taxa Selic, até que ela parou ali em 13,75% ao ano. Já tem algumas reuniões por conta disso, para tentar controlar a inflação, tirando o dinheiro de circulação. Só que esse tipo de medida faz o quê? Provoca um efeito de desaquecimento na economia, e é justamente esse desaquecimento que freia a inflação. E aí, quando a inflação começa a cair, está em queda, nesse caso aí o Banco Central pode reduzir a Selic meta e fazer a taxa convergir para a meta ali. Para fazer a taxa convergir, ele precisa aumentar a quantidade de moeda em circulação na economia, faz isso comprando títulos públicos das instituições financeiras, o contrário que ele faz para conseguir fazer a inflação cair. Aí, com mais dinheiro em circulação, a taxa Selic efetiva cai, converge para a meta. Se a taxa cai na base, aí na ponta também o crédito fica mais barato. Enfim, essa medida ela provoca um efeito de aquecimento na economia, entendeu? Então, com mais consumo, mais investidores também querendo investir em produção, a economia do país funciona melhor, o investimento em máquinas aqui no país, a indústria investe mais para crescer. Esse é o efeito que todo mundo quer na nossa economia. Só que o problema é você tentar baixar a taxa Selic quando ainda não dá para fazer isso, né, meu querido? Não dá para você colocar o carro na frente dos bois. Então, enquanto a inflação está pressionando ainda, você querer incentivar a economia, baixar a taxa Selic. Não dá, né? Lembrando que o Banco Central ele não é o emissor de títulos públicos, tá? Ele apenas faz as operações de open market com as instituições financeiras, mas ele não emite, né? Ele faz essas operações comprando e vendendo títulos para mexer na Selic, mas quem emite título público no Brasil é o Tesouro Nacional. Beleza, meus queridos amigos? Com relação ao cenário atual, a gente precisa lembrar que o governo agora está diante de um dilema ali, uma necessidade de apresentar resultados econômicos positivos, inclusive já nesse primeiro ano, para não perder popularidade, isso não é legal para o governo, e até mesmo para não perder apoio no Congresso também, o apoio que já ainda tem. E aqui eu não estou querendo falar que o Lula está errado, que ele está querendo o mal para a nossa economia, muito menos julgar as intenções dele, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Qualquer governo que fosse estaria nessa situação. E talvez o próprio Comitê de Política Monetária do Banco Central
pode chegar à conclusão de que, a depender das circunstâncias atuais, das causas da inflação atual, uma Selic mais alta por muito mais tempo não vai ser tão eficiente, tão efetiva quanto se pensa, quanto se espera dela. Não vai funcionar, sabe? O remédio, ele não está funcionando, não está tendo o efeito que é esperado, porque também a situação não é padrão. Mas pensando de forma apartidária, né, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Né? Se às vezes o que é melhor para a economia do país no médio e longo prazo não é o que é melhor para o partido que está no poder no curto prazo, né, 4 anos a gente pode falar, é importante tentar evitar ao máximo esse conflito de interesses. Porque independentemente do partido que esteja no poder, por isso que é importante que haja a independência do Banco Central nas decisões, para que as decisões com relação à nossa política monetária, né, metas de inflação, taxa de juros, sejam tomadas com base em dados, critérios técnicos realmente, com o menor grau de interferência política possível. Zero interferência, 100% de independência, eu acho difícil, tá? Mas pelo menos que seja a maior independência possível. E por que isso, né? Por que essas mudanças na taxa de juros, meta de inflação, principalmente de forma mais inesperada, por que isso aí pode impactar nos nossos investimentos, na geração de emprego, crescimento do PIB do país como um todo, impacta a nossa economia, como na economia de modo geral, ela é muito impactada por conta disso. Isso acontece basicamente por 3 motivos que eu vou explicar aqui para vocês. A taxa de juros, ela impacta na avaliação do preço das ações, fundos imobiliários. Isso acontece porque com juros mais altos, aumenta a exigência de retorno dos investidores, tá? O prêmio de risco é maior, passa a ser maior. A taxa de desconto também utilizada para trazer a valor presente os fluxos de caixa futuro projetado das empresas no valuation, isso também é afetado. Outra coisa que acontece é que com a alta dos juros, os investimentos das empresas em novos projetos, né, e aumento de produção, eles diminuem. As empresas ficam mais tranquilas e falam, eu não vou investir tanto agora. E aí as projeções de fluxo de caixa futuro das empresas tende a ser menor, logo o valor presente desses fluxos de caixa tende a cair. Trazidos a esses fluxos de caixa trazidos a valor presente, o valor disso tende a cair. Já quando a gente tem uma queda na taxa Selic, é justamente o contrário que pode acontecer. E aí, por fim, a taxa de juros também afeta diretamente a rentabilidade dos títulos públicos federais, que são aplicações de renda fixa, como eu já falei aqui várias vezes em outros vídeos, de baixíssimo risco aqui no Brasil. Logo, a taxa Selic é mais alta, deixa mais atrativo para os investidores aplicar em títulos públicos, ao invés de correr um risco maior no mercado de ações, em títulos privados mais arriscados, fundos imobiliários, enfim. Então, a queda na Selic, por outro lado, quando a gente tem uma queda, isso pode ser benéfico para as ações, para o mercado de renda variável, tudo mais constante. O problema é que em economia, quase nunca esse tal do tudo mais está constante. Então, se o governo ele tenta influenciar e determinar uma Selic mais baixa do que realmente deveria ser do ponto de vista estritamente técnico e começa também a gastar mais, a aumentar a oferta de crédito, uma política fiscal muito expansionista, ele até consegue dar fôlego para a economia por um tempo, mas isso pressiona as expectativas de inflação, taxa de juros para prazos mais longos. E aí esse descasamento de política fiscal, política monetária, curto e médio prazo, curto prazo e médio e longo prazo, isso aí é muito prejudicial para a nossa economia. É como você tentar acelerar um carro com o freio de mão puxado, sabe? Não dá você acelerar um carro e frear ao mesmo tempo. Às vezes é melhor você soltar o freio para você não prejudicar o sistema e acelerar menos, aos poucos, mesmo que o carro demore um pouquinho mais, às vezes, para embalar, mas depois funciona melhor. Então, uma eventual alteração na meta de inflação de 2023, volto a dizer, isso ataca, de certa forma, a independência do Banco Central e afeta o risco visto pelo mercado em geral na nossa economia. A expectativa para a Selic no final desse ano é 12,75%, já aumentou com relação ao relatório do Boletim Focus de semana passada. A estimativa para 2024 é de 10%,
Só para comparar, 4 semanas atrás era de 9,25%. Então, uma mudança na meta de inflação poderia acabar prejudicando a economia no médio e longo prazo, se fosse feita de forma errada, afetando inclusive a Bolsa de Valores brasileira, mesmo que a Selic pudesse baixar mais rápido que o que vem sendo previsto com a meta de inflação no patamar atual. Ou seja, a meta de inflação mais alta pode levar a um corte de juros mais cedo, mais rápido, mas também vai acabar causando aumento nas expectativas de inflação de médio e longo prazo. Esse é o problema de ficar querendo mexer nisso sem ser a hora certa. O que isso aí exigiria uma pausa mais prolongada ou até mesmo uma política monetária mais restritiva lá para frente. Se as novas metas aí fossem anunciadas, as expectativas de inflação elas iam se ajustar para cima e isso aí diminui o espaço também para cortar a taxa básica de juros mais para frente, para continuar cortando ainda mais e até pode exigir taxas mais altas para alinhar a expectativa de inflação projetada de acordo com essas novas metas, tá? Se você pega ali a sua meta e aumenta ela, se você tinha uma meta mais audaciosa e você pega essa meta e reajusta para uma meta mais tranquila de você atingir, a opinião das pessoas com relação a você seria de que, olha, você não vai se esforçar tanto, você não vale tanto quanto você diz que está valendo, se você mesmo está diminuindo a sua meta, entendeu? Em outras palavras, é mais ou menos isso. Só que de acordo com a matéria publicada no Money Times, uma meta de inflação mais alta não deve ser discutida no Conselho Monetário Nacional, pelo menos não por enquanto, meus queridos amigos. Segundo o consultor Thomas Trauman, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conseguiu chegar a um acordo com o Lula para adiar essa discussão, esse debate sobre as metas de inflação e não apresentar uma proposta já na primeira reunião do Conselho Monetário Nacional marcada para essa quinta-feira, dia 16. Então, abrindo aspas aqui, Haddad convenceu Lula a adiar o debate sobre metas para depois do anúncio da nova âncora fiscal em abril. Ambos teriam conversado durante uma viagem aos Estados Unidos recentemente, semana passada, e Haddad também teria conseguido convencer Lula de que indicar nomes neutros para a diretoria do Banco Central seria a melhor alternativa, porque a gente tem o mandato de Bruno Serra e Paulo Souza terminando agora em fevereiro, eles podem ser substituídos por servidores de carreira da autoridade monetária do Banco Central. E até então, a expectativa era de que o Lula pudesse indicar pessoas ligadas ao PT para esses cargos, tá? Então, tanto que hoje o Ibovespa subiu com essas notícias aí sobre um acordo entre o Haddad e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para deixar isso meio para depois, para não mexer com meta de inflação agora, é uma proposta só depois que a gente tiver a apresentação do novo arcabouço fiscal, isso vai trazer mais tranquilidade para o mercado. O ponto, meus amigos, é que caso a gente tenha esse cenário de juros mais altos por mais tempo ou expectativas mais prolongadas de inflação e de juros mais altos por mais tempo, é possível que a Bolsa de Valores continue sofrendo muita volatilidade e demore para dar aquela decolada que muita gente gostaria que acontecesse. Então, mesmo que não seja agora, a gente vai ter esse novo arcabouço fiscal sendo apresentado e a gente vai ter as perspectivas sendo reajustadas, o mercado ele sempre reajusta as projeções e se você toma a decisão errada, você não vai reajustar suas projeções, você vai perder dinheiro. Então, o economista vai lá e reajusta suas projeções, suas opiniões com os novos dados, mas você que já tomou sua decisão, se você se lascou, se você perdeu dinheiro, não tem mais o que fazer. Então, nesse caso, se você investe em renda variável, quais são as ações que podem beneficiar o seu retorno no longo prazo? Não estou falando de ações para você comprar, não estou falando de atitudes, né? Como a gente viu, é preciso estar posicionado no longo prazo para conseguir os melhores retornos em renda variável. A gente já viu nesse e em vários outros vídeos. E para permanecer posicionado, mesmo com tanta volatilidade e incerteza, você precisa entender que um bom ajuste na sua alocação é mais do que fundamental. É importante você ter um pouco de renda fixa para diminuir, às vezes, o risco da sua carteira, aproveitar possíveis oportunidades que possam surgir, tá barato, mas pode ficar mais, investir no exterior. É fundamental se expor de alguma forma, pelo menos através de um ETF aqui na nossa bolsa. Dá para você ganhar dinheiro, lucrar, fazer bons investimentos na nossa bolsa
Sim, mas é fundamental comprar essas ações baratas e conseguir esperar o tempo necessário para isso, coisa que só é possível com uma boa alocação de ativos. Beleza, meus queridos amigos? Se eu fosse você, eu me preocuparia com esse tipo de coisa antes que seja tarde demais nos investimentos. Corrigir é sempre mais caro do que remediar. Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!